Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma pergunta para você que é o tema da nossa meditação. Você já nasceu de novo? Uau! Coisa básica. Mas olha o que está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 7. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Essas palavras estão registradas no livro de João, mas foi o próprio Jesus que estava falando. E ele estava falando essa palavra justamente com quem? Nicodemos, um fariseu, um dos principais dos judeus, que ele era um homem com certeza que tinha idade, mas ele não tinha coragem. Porque ele foi procurar Jesus de noite. Já pensou eu, na minha posição, se eles souberem, vou estar chegando, eu ser crente, não sei vocês, mas quantas pessoas chegam dizendo, eu tinha pavor de crente. Crente, eu jamais vou ser. Lembra disso? Já ouviu essa história? Nicodemos foi procurar Jesus de noite. E ele queria saber, ele começa inclusive elogiando. Nós sabemos que o Senhor vem de Deus, porque senão, o Senhor é o mestre, senão você não poderia estar fazendo todas essas coisas. É porque Deus ele estava trazendo toda uma mensagem para Jesus. Jesus corta. Jesus corta e imediatamente ele começa a falar que se ele não nascer de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. Coisa linda, né? Como Deus nos ama. Ele está dizendo que tem que nascer de novo. E todos nós sabemos o que é o nascimento. Nós já presenciamos, quer seja irmão, quer seja filho, quer seja parente, amigo. A gente sabe como é feito, como nascem as crianças e o que elas precisam para crescer. Toda criança precisa de um leitinho materno, seja um leitinho, não importa, vaca, cabra, com lactose, sem lactose, todos precisam de leite para crescer, para amadurecer, para se tornarem fortes, para crescer. É assim que a palavra de Deus diz. Mas isso também é aplicável para aqueles que chegam até Jesus. É claro que nós não estamos falando agora desse mesmo tipo de leite, o leite de animal, mas nós estamos falando, ou mesmo um leite de mamãe, que ele é tremendamente maravilhoso para o crescimento, inclusive é o mais recomendado de todos, mas nós estamos falando porque nós somos bebês espirituais, nós também precisamos desse nascimento espiritual e tomar esse leite espiritual. Tá? Quando você está passando por isso, você vai experimentar o amor, você vai saber, inclusive a criança ela consegue até reconhecer que a mamãe, o cheirinho pela mamãe, na hora dela ser amamentada, tudo isso ela conhece, ela vai aprendendo a conhecer quem está mais perto, quem está suprindo, quem está alimentando, quem está cuidando. No começo pode ser por um cheirinho, pode ser da maneira como ela fica para reconhecer essas pessoas que estão cuidando, mas o que nós temos que entender é que Deus quer que você e eu tenhamos certeza do amor dele, do cuidado dele, da proteção dele, da salvação, inclusive, que há com Jesus, as promessas que nós herdamos quando nós chegamos até Jesus, tudo isso faz parte. Queridos, tem bênção sobre a tua vida, tem planos, tem uma herança nesse processo para você, e se você não começar a ler a Bíblia, você não vai saber aquilo que te é devido, aquilo que você tem por direito receber. Isso vai te tornar não apenas uma pessoa que está crescendo, amadurecendo, mas está fazendo você ter um relacionamento diferenciado com esse Deus. E como eu disse, todos nós precisamos desse genuíno, desse leite espiritual. E por causa disso, nesse alimento, ele virá ao nosso corpo, a nossa alma, mas principalmente ao nosso espírito. E quando Deus fala com o teu espírito, mesmo que você esteja doente fisicamente, mesmo que a tua alminha não esteja bem, é o teu espírito, porque foi alimentado, porque foi solidificado em Deus, na rocha que é Jesus, esse teu espírito vai conseguir te fazer ficar firme na hora da luta, da dor. Mas se você não tem isso, o que acontece? Você pode definhar, você pode achar que Deus não te ama, você pode achar que ele não está ouvindo as tuas orações, e o fato de você não estar tendo sempre um sim de Deus, não quer dizer que ele não te ama, que ele não te ouve, que ele não está do teu lado. É assim que a palavra de Deus diz. A leitura da Bíblia é indispensável, assim como é para um bebê o alimento que ele recebe através do leite materno, do leite de vaca, de cabra, como eu disse, qualquer tipo de leite. Mas ele precisa ser alimentado. E você não pode se alimentar simplesmente aos domingos. Domingo eu vou à igreja, lá eu vou ouvir, domingo eu levo meu filho à igreja.
Uma vez por semana, durante 40 minutos, você ser alimentado, você acha que com isso você vai crescer? De jeito nenhum. Você não vai ter forças para caminhar no teu dia a dia. Você vai precisar estar sempre sendo cuidado, amparado por outro. E não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você que você cresça, que você amadureça, tenha um relacionamento íntimo com Ele, que você possa ser sal e luz por onde você estiver andando, que você faça diferença aonde você caminhar, que você leve o bom perfume. E eu não estou falando de um perfume bom, gostoso, cheiroso, importado, francês, nada disso. Esse bom perfume é o próprio Cristo que exala da tua e da minha vida. É assim que a palavra de Deus diz. Nós precisamos conhecer mais desse Deus, e cada vez que nós conhecemos, cada vez que nós mais lemos, cada vez que nós mais ouvimos, mais a gente está alimentando, sendo alimentado, e mais a gente vai estar se fortalecendo. O que eu estou querendo dizer? Que a tua e a minha disciplina diária é fundamental para o teu crescimento. As lutas têm sido tantas, que se não for este alimento, essa força que vem do alto, o fato do Espírito que habita dentro de você e que te conduz, que te ensina, se não for Deus na tua vida, até tem um capítulo que fala isso, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel é que o diga. Israel, o povo de Deus, ele soube exatamente, e ainda sabe até hoje, o que é ter um Deus que faz toda a diferença em toda e qualquer situação. Se não for o Senhor que estará do teu lado nesta hora de luto, de dor, de tristeza, a gente perde a fé, a gente desanima. Perder a fé é uma coisa que já está lá no fundo, mas você pode desanimar, você pode não querer mais ir à igreja. Ah, tá tão bom aqui em casa, eu não preciso disso, eu ouço, eu tenho fé. Fé representa você conhecer a palavra e você praticar a palavra, mesmo na hora que as coisas não estiverem tão boas assim. Se você quer crescer, então a Bíblia tem que fazer parte do seu alimento diário. A tua oração é outro passo, você tem que conversar com esse Deus e Pai. Imagine, o Espírito Santo habita dentro de você. Aquilo que você ora, ele imediatamente, ele já... Oh, glória a Deus, porque a Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo pega a tua e a minha oração e faz subir até Deus da maneira correta, como precisa chegar. E acima de tudo, ele que conhece o coração do Pai, o próprio Espírito traz aquilo para você do jeito correto para a tua e para a minha vida. É assim que a palavra de Deus diz. Não deixe de orar, não deixe de conversar, não deixe de ler a palavra de Deus. Tudo isso faz parte do teu caminhar diário com Deus. Então, nesse momento, nessa manhã, reflita um pouco como é que você tem passado. Às vezes as pessoas usam uma expressão, eu gasto muito tempo, com Deus a gente não gasta. Não, nunca é gastar. Com Deus sempre é prazeroso, com Deus sempre é bom. Mas eu tento ler e não consigo entender. Continua. Não há nenhuma pessoa incapaz de aprender a palavra de Deus, independente de qual tenha sido o estudo, porque a revelação vem pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que te conduz, é Ele que te guia, é Ele que revela o que está escrito, e é isso que eu e você precisamos ter em mente. Continue, persevere, vai haver um momento, pum! Eu me lembro da conversão do meu marido, você sabe, ele foi criado numa igreja cristã, participou até entrar na faculdade, e aí quando chegou na faculdade ele falou tchau. Na verdade ele nunca foi convertido, mas ele sabia versículos, ele ganhava toda a competição que tinha dentro da igreja, mas transformação nenhuma. Foi preciso, depois de casado, depois das lutas chegarem, ele ter esse encontro com Jesus e ele reconhecer: hoje, se eu morrer hoje, eu tenho certeza da minha salvação. Mas uma coisa que me chamava muita atenção é que ele disse que ele ficou inteligente, porque ele lia a palavra de Deus e agora aquilo tinha sentido. Agora aquilo lá fazia parte de tudo aquilo que ele tinha lido. Era como se a mente dele tivesse aberta. Não para de ler, não. Não fica comendo só na mão dos outros. Continua orando, continua lendo, continua crendo. E o que você não entender,
na minha conversão, tudo que eu não entendia eu punha ponto de interrogação. Se você visse a minha primeira Bíblia, ela é inteira, cheia de ponto de interrogação. Mas depois, conforme eu estava lendo, ia sendo esclarecido, a gente ia aprendendo, olha, mas isso então, porque já que a Bíblia não se contradiz, isso quer dizer aquilo que tem ligação. Deus é craque. A tua parte você faz, a dele, ele sabe como tocar no teu coração. Vamos orar? Pai amado e querido, obrigada, Senhor, vivemos num país livre, vivemos num país onde podemos ter quantas Bíblias nós quisermos, Pai. Não importa se ela é King James, mais rebuscada, mais clássica, Senhor, nós podemos ler todo e qualquer tipo de Bíblia, Pai. Hoje nós temos estudos, nós temos cursos que nos ensinam a voltar para o original. Pai, obrigada. Mas mais do que isso, Pai, obrigada porque o Teu Espírito habitando em nós nos faz ser inteligentes, nos faz ser mais do que vencedores, nos faz, Senhor, caminhar sempre, diariamente em novidade de vida. Você pode levantar nesta manhã e falar, Senhor, o que o Senhor vai fazer comigo hoje? Vamos lá, eu estou aqui, estou pronta para ouvir. Essa é a minha oração, Senhor, que esse novo nascimento não seja apenas a certeza de que o nome foi escrito no livro da vida, mas a certeza de que o Senhor tem um plano, um projeto, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem metas para que cada um de nós possa chegar, porque o Senhor quer nos usar, o Senhor conta conosco. Este é o verdadeiro propósito da tua e da minha vida. Pai, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, faça com que eles possam entender, Pai, entender que hoje nós somos chamados, comissionados a planos, a projetos, a propósitos de Deus para nós. Não existimos simplesmente por existir. Nossa vida tem rumo, nossa vida, nós vamos chegar lá, porque Deus é conosco. Ó Senhor, como diz a tua palavra, sem mim nada podeis fazer. Pura verdade, Senhor. Mas então que nessa manhã, cada um que estiver nos assistindo possa saber que o Senhor ama, que o Senhor cuida, que o Senhor protege, que o Senhor se revela. É o Senhor, foi o Senhor que aprove ir nos buscar. Não importa onde nós estávamos, o que nós tínhamos feito, o Senhor deu ordem a seus anjos a nosso respeito e nós fomos alcançados com a tua graça. Então, papai, em nome de Jesus, abençoa e coloca no coração de cada um deles o sentido de urgência, porque Jesus está voltando e nós queremos levar mais e mais vidas até o Senhor. Mais e mais vidas para estarmos juntos na casa do papai. Amém? Querido, você pode fazer isso. Você é um missionário. Bem verdade que agora você vai usar um pouquinho outro nome, né? É missionário virtual. Como eu tô sofrendo para aprender esse negócio. Mas eu vou chegar lá. Porque se Deus quer que eu use a mídia, que eu use essa ferramenta, Ele vai me capacitar. Tá difícil, confesso para você, mas Ele quer te fazer um missionário virtual. Leve a palavra, incentive as pessoas, fale desse amor, fala de Jesus, manda aquilo que você acha que é relevante para pessoas que estão passando por dificuldade, para que elas possam também ser alimentadas, para que elas possam ser cuidadas através deste nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Nosso irmão mais velho, mas ele também é Deus, mas ele também veio aqui como homem, então ele entende a tua luta e a tua dificuldade. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe, paz do Senhor. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.